família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, 3 materinhas para você ficar bem informado, tá? Eu não fiz aqui a atualização, deixa eu só fazer a atualização aqui. Lá. Dólar ontem fechou a 161,30, então já dá para você ter uma ideia que a coisa ficou alta. O mercado fechou em 71 também, você vê que o Japão está eufórico. Essas são as atualizações, porque no Brasil, como é que se diz, final de semana não tem bolsa. Alguém, que Deus me abençoe. Você vê que é ambulância, o pau tá comendo, tá? Logo cedo. Magazine Luiza deu uma levantadinha, coisa rápida, tá? Coisa pouca. Os outros estão lá meio capengando, então, como é vídeo de final de semana, não vou nem mostrar. Então, olha só. Pauta do dia. Cotação do dólar no Japão chegou a 161 e ministro das Finanças, até que enfim ela resolveu falar alguma coisa depois de alguns dias. Tá? Índice de preço ao consumidor de maio do Japão subiu 1,4%. Então já dá para você ter ideia que as coisas estão ficando caras. Tá? E o Japão aprovou, tá, um novo valor para os vistos, só que nesse caso aqui, antes que alguém entre em parafuso, é visto para turista. Tá? Não é renovação de visto e outras coisas, aqui são os vistos para turistas. Só que ele quintuplicou o preço. Só para você ter mais ou menos uma ideia, tá? De 3 mil ienes foi para 15. Então você vê que o Japão está querendo enfiar a faca. É aquela velha história, para outra é mais caro. Tá? Então tem que tomar cuidado pra caramba. Então vamos começar aqui. Eu vou começar com um vídeo da Katayama aqui, no caso a atualização da Katayama. Por que disso? Quem assiste o canal há mais, que vem acompanhando o canal nos últimos dias, deve se lembrar que eu vinha falando. Cadê a Katayama para falar alguma coisa? Cadê? Eu havia feito a previsão que ia subir para 171, né, de um dia para o outro, subiu, depois ficou, não desceu mais, e eles não vieram a público. Acho que devia estar esperando, deve ser algum movimento especulativo, deve cair. E não caiu. Tá? Tanto que o 161 ele já rompeu a primeira metade de novo, tá? Para 162, então pode ser uma questão de tempo só, tá? Isso chegar a 162. Quanto? Só Deus sabe, porque agora entrou o final de semana, a bolsa não vai mexer. Tá? Então, olha só. Em relação à desvalorização do iene em frente ao dólar, que em determinado momento chegou a atingir os 161, você vê que já está 161 há vários dias, tá? Por dólar no mercado cambial, o ministro das Finanças Katayama declarou que medidas decisivas serão tomadas caso haja qualquer movimento especulativo. E não está tendo? Pois é, alertando veementemente contra a atividade no mercado. Só que os investidores, principalmente aqueles mais intrépidos, tá, eles já viram que se o Japão intervir, cai. Só que o Japão não intervém de forma sucessiva. Então ele intervém uma vez só, depois fica beleza, passa uma semana, o troço volta ao patamar que estava. Jogaram o dinheiro fora. Só para falar assim, nós fizemos alguma coisa. Só que se eles não fazem diversas intervenções seguidas para poder mostrar quem é que manda, o mercado vai especular, a coisa vai continuar descambando. Tá? Então já dá para você ter uma ideia no geral que, né, por mais que ela tenha vindo falar, a coisa não vai mudar. Então, continuando aqui. No mercado cambial, tá, o iene se desvalorizou em relação ao dólar, chegando a cair temporariamente a faixa superior de 161 ienes por dólar. Esse valor foi inferior ao registrado antes da intervenção do governo e do Banco do Japão, em meados de abril, no mercado de abril desse ano, e marcou a menor cotação do iene em aproximadamente 1 ano e 11 meses, desde julho do ano retrasado. Então você vê que o iene está desvalorizando. Tá? Isso aqui, como o governo japonês ele não está fazendo intervenções, tá? Isso aqui pode ser considerado manipulação cambial. Tá? Por que disso? Quanto mais que a moeda desvaloriza,
investidores que pagam em dólar, o dinheiro vai render. Com o dinheiro rendendo, eles conseguem vender mais para fora. Só que internamente no Japão, a inflação sobe de forma horrenda. Tá? Por isso que os Estados Unidos ele mantém o Japão na lista de manipulador cambial. Por causa desse tipo de coisa. Porque os Estados Unidos quer vender muito, só que o Japão mantém o dólar alto, aí o Japão consegue superávit em relação aos americanos e os americanos ficam com déficit. Tá? Por isso que o Trump vira e mexe, ele dá uma cutucada no Japão, ele dá uma forçada no Japão, mas isso não é de agora, tá? O Biden também já tinha metido várias sanções no Japão por causa desse tipo de situação e o Japão não aprende. Para o Japão tá muito lindo, só que aquela velha história também, se o Japão fizer muita coisa, ele já não está vendendo lá essas coisas. Se ele fizer alguma coisa também, ele vai se lascar em questão de exportações. Só que aqui dentro vai dar, entre aspas, um alívio para o povo. Tanto que quem acompanha os relatórios econômicos aqui do canal, né, no caso do governo japonês, que ele solta e eu solto aqui, já viu que mais da metade do PIB do Japão é como é que se fala assim, é consumo interno. Então, se melhorar aqui dentro, o PIB melhora. Mas você vê que não é isso. Tanto que no último relatório de balanço comercial, você vê que estava no vermelhão ali. Tá? E com isso aqui, você vê que com o dólar alto, está no vermelhão. Imagina se não tivesse. A coisa ia estar muito mais descambada para exportações. Só que isso aí afeta o quê? Só um nicho. O nicho das empresas de exportações. São muitas empresas? Não são. Em detrimento, se você parar para ver, que o que mexe com o PIB é mais da metade do consumo interno. Então, né, é a questão de inteligência ver qual que seria melhor para o povo daqui. Mas não. Tá? Então já dá para você sacar que tem muita coisa que não vai melhorar, tá? Infelizmente. Essa semana o Banco do Japão tomou medidas para aumentar novamente a taxa de juros, mas com expectativas de novos aumentos na taxa de juros as expectativas de novos aumentos pelas taxas de juros pelo Fed, tá? No caso o americano, se fortalecendo, um movimento para vender ienes e comprar dólar está se acelerando. Tá? Então você vê que o povo, né, não quer saber muita coisa não. Em respeito disso, o ministro das Finanças, Katayama, declarou em coletiva de imprensa após a reunião do gabinete. Como sempre digo, em relação ao câmbio, eu dou risada com essa Katayama. Se houver qualquer movimento especulativo, tomaremos medidas decisivas, alertando fortemente contra oscilações de mercado. Além disso, Katayama afirmou, não houve absolutamente nenhuma mudança na posição de que, quando agimos, agiremos de forma decisiva. Isso foi confirmado no documento dos líderes recentes da cúpula do G7. Aí, eu acho que com a idade, a pessoa vai, como é que se diz assim, vai tendo um pouco de leseira, que acha que ela não percebeu ainda, que a última intervenção que ela fez, e nada, foi a mesma coisa. A última intervenção que ela fez não durou uma semana. Simples. O Japão gastou trilhões para segurar um câmbio por menos de uma semana e depois largou. E aí? Aí veio esse aumento agora, tá falando de novo que já era para ter agido para diminuir isso de 161 para 160. Para tentar manter um pouco da dignidade. Porque a falta de vergonha na cara já foi embora. Por que eu falo da dignidade? Pensa comigo. As empresas no Japão, a grande maioria, ela tem que comprar coisas de fora. Não vou nem usar a palavra commodities, essas coisas, porque muita gente não entende. Ele tem que comprar, como é que se diz? Os produtos de fora. Então, quanto mais alto tiver esse dólar, mais caro esses produtos ficarão. Só que se fosse só isso,
Tava bom. Só que tem um problema interno também. Então você vê que, com o passar do tempo, as pessoas estão comprando menos, estão gastando menos, as empresas estão recebendo menos pedidos, então menos pedidos, menos compras do exterior. Tá? E com isso, o que acontece? O poder aquisitivo das pessoas tem caído. Aí vem o Borja falando, nós vamos aumentar a taxa de juros para poder conter a inflação. Belo trabalho, chegou a 161, conteu muito a inflação. Troféu joinha. Fez sentido? Por isso que eu falo que o governo japonês ele vai deixar esse dólar andar. Porque senão ele vai ter que aumentar os impostos. Porque o governo Takaichi só está fazendo gastos, 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 gastos. E os investimentos que eles fizeram, o governo japonês vem fazendo, não tá trazendo retorno. O único investimento que, entre aspas, um governo municipal fez que está trazendo retorno foi um investimento que eles fizeram na TSMC lá em Kumamoto. Porque a TSMC já começou a trabalhar, ele vai construir a segunda fábrica e está gerando imposto para a região. Pô, troféu joinha. Porque aí está gerando emprego e está gerando impostos. O dinheiro está voltando. Só que o que o governo federal japonês fez em relação a Rápidos, né, que é aquele conglomerado, né, no caso aquela joint venture, para poder fazer chips de semicondutores de última, como é que se fala, de última geração, só está consumindo bilhões e não está tendo resultado ainda. E aí? O governo japonês falou que ia fazer também bancos de energia. O que é isso, japonês? Eles vão pegar galpões enormes e meter um monte de bateria lá dentro para poder armazenar energia, porque quando começar a dar problemas, eles já têm energia para soltar. Falaram que ia fazer isso. Tanto que a Tesla tem isso aqui no Japão, só que lá pro lado de Okinawa. A Tesla criou como que fala assim, um galpão de energia muito grande lá. Pra você ver. E isso não é falado. Todo mundo acha que a Tesla só tem carro. Mas ele tem essa parte de bancos de energia também, e muito grandes, tá? Mas vida que se segue. Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa tá indo pro lado de cá. Porque quando eu sou muito crítico assim, muita gente fala, você não sabe de nada. É só ver o que o governo está aplicando, o que está voltando. Se não está tendo retorno, pô, é besteira. Você está fazendo investimento assim, dando murro em ponta de faca. Mas um dia Rápidos vai dar dinheiro. Sim, até lá já não sugou conta do governo. Pois é. Tá. Então tem que ver isso? Tem que ver. Para quem não sabe, a Rápidos ela é um conglomerado das maiores empresas japonesas. Não havia necessidade de pegar todo esse dinheiro do governo, que são bilhões. Tá? Não é pouca coisa. O governo já vem investindo bilhões todos os anos, assim. Tanto que eu trago as matérias aqui no canal. Por isso que eu falo para você, quer ficar sempre bem informado? Se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber notificação de vídeo. Se for no TikTok, no Facebook, se inscrevam lá também, tá? E nos ajude a poder fazer o canal crescer para as pessoas saberem o que está acontecendo, tá? Realmente. E nisso tá um tal de sugação de dinheiro e sem retorno. Então tem muita coisa que está acontecendo que é complicado. Por isso que quando a Takaichi falou, eu vou, em nome do Power Asia, eu vou dar dinheiro. Pô, dar dinheiro não, pô. Você vai dar dinheiro do povo japonês para os outros aí, como é que se fala? Tem uns termos meio chulos que às vezes eu uso, eu tenho que me policiar para não usar, tá? Mas é complicado. Então você vê que em vez de fazer um empréstimo, ou fazer uma concessão, ou alguma coisa, não, eu vou dar o dinheiro. Porque eu sou uma pessoa benevolente, beleza. Enquanto o povo aqui dentro está se lascando. Você vê o tamanho da benevolência da Takaichi, né? Mas continuando. Então vamos pular de matéria aqui. Tanto que essa daqui, olha só, o IPC do Japão, tá? Última divulgação do governo japonês. Ó. さて、今日発表された先月5月の全国の消費者物価指数は去年の同じ月より 1.4% 上昇。上昇率は前の月と変わらず横ばいでした。上昇率が抑えられているのは
高校の授業料の実質無償化や激変緩和措置によるこのガソリン価格の下落などが要因です。ただ食料品の値上がりが物価を押し上げる状況は変わらず、消費者の節約志向が続いています。Tá bom, né? Vamos lá. Olha só, o índice nacional de preços ao consumidor de maio do Japão, excluindo alimentos frescos que são altamente suscetíveis a flutuações climáticas, subiu 1,4% em relação ao mesmo mês do ano passado. A taxa de aumento permaneceu inalterada em relação ao mesmo mês do mês anterior. Segundo o Ministério de Assuntos Internos e Comunicações, o índice de preço consumidor de maio, que acompanha as flutuações de preços de bens e serviços, subiu 1,4% em comparação ao mesmo mês do ano passado. Excluindo alimentos frescos que são altamente suscetíveis a flutuações climáticas, o índice ficou em 113 numa base de 100. Tá? O que isso quer dizer? Que eles têm um gráfico, que é a base 100, tá? Aí sobe e desce, chegou a 113. Tá? A taxa de crescimento permaneceu inalterada em relação ao mês anterior, sendo o quarto mês consecutivo que ficou abaixo dos 2%. Você acredita nisso, né? Tá? Você vê que está tendo esse monte de aumentos sucessivos, mas a inflação em si ficou abaixo dos 2% no Japão. Você acredita nisso, né? Então tá. O motivo para qual a taxa de aumento foi mantida baixa deve-se aos fatos o fato de que o ensino médio ter sido efetivamente gratuito esse ano e os preços da gasolina terem caído devido à medida de mitigação tomada em resposta ao agravamento da situação do Irã. No entanto, o aumento dos preços dos alimentos continua a pressionar o nível geral dos preços para cima, como alimentos excluídos, como alimentos frescos, subirem 3,5% em comparação ao mesmo mês do ano passado. Analisando os itens por separação, os grãos de café registraram um aumento de 37,9%, o chocolate 25,8%, os bentôs 11,4%. Além disso, o preço da carne suína subiu 4,8% e a carne de frango 4,6%. Entretanto, o preço do arroz, que caiu pela primeira vez em 3 anos e meio, desde novembro de 2022, com uma queda de 4,9%. Você acredita nisso, né? Mas tá bom. Os fabricantes de alimentos e outras empresas estão aumentando cada vez mais os preços devido aos fatores como aumento dos custos de materiais de embalagens resultantes da situação do Oriente Médio. Com as recentes mudanças na situação do Oriente Médio, com a assinatura do memorando de entendimento dos Estados Unidos no Irã ao fim das hostilidades, a atenção se volta para como esses acontecimentos afetarão as tendências futuras de preços. Não vai mudar nada. Porque eles vão baixar isso? Não vão baixar. Simples. Antigamente, tá? Década de 80, década de 90, princípio de 2000, até meados de 2000, ainda se tinha, como é que se fala? O Japão tinha o hábito, tipo, subiu, não há problema, mas deu alguma melhoria, então vai abaixar? Eles abaixavam. Desde o Covid para cá, tudo sobe e nada baixa. Então já dá para você sacar que isso aqui não vai mudar. Por isso que eu já venho mostrando isso aqui para você, por quê? Toma conta do seu dinheiro, porque se depender do governo... Porque imagina o governo falar que a inflação no Japão está a 1,4% somente. Só o café subiu 37,9%, chocolate 25,8%, marmita 11%. E você acha que na média ficou só 1,4%? Você vê que tem coisas que não faz sentido. Tá? Porque para eles juntarem tudo, você vê 37, 25 e 11, depois para conseguir um abatimento para chegar a 1,4, pô, é canetada. Porque isso aí não tem outra explicação.
Olha só, uma loja de bentô na cidade de Misato, no estado de Saitama, que é especializada em frango frito, né? E o seu bentô principal, que contém 4 pedaços de frango, é vendido a 950 ienes, tá? Incluindo os impostos. Deixa eu mostrar para você, senão muita gente vai falar: ah, japonês, você tá de sacanagem. Aí, tá. Aí que eu acabei de ler aqui. Então você vê, isso aqui quando a gente fala bentô, é isso aqui, tá? Nada mais é que um marmitex. Tá? Mas você vê que vem umas lapas de frango. Eu acho que, como é que você fala assim? Isso aí é pra quem gente é zoião, porque eu não aguento comer um troço daquele. Ah, japonês é fraquinho, pois é. Mas tá gordo, pois é. Medicamento, por causa da hérnia. Tá? Não vou fazer o quê? Ah, então a loja consome cerca de 3 a 4 toneladas de frango por mês, mas em janeiro desse ano mudamos o tipo de carne que comprávamos, principalmente as coxas de frango brasileiras, para o peito de frango produzido nacionalmente. Então você vê que o Brasil perdeu exportação. Tá aqui, ó, né? Nossa loja compra cerca de 3 a 4 toneladas de frango por mês, mas em janeiro desse ano mudamos o tipo de carne que comprávamos, principalmente das coxas de frango brasileiras para o peito de frango produzido nacionalmente. Então você vê que o dólar ficando alto, as coisas subindo, influencia. E você vê o que influenciou no Brasil isso. Então algum frigorífico vendeu menos. Então o que acontece? As empresas, as pessoas desse frigorífico, como é que tiveram menos trabalho. Só que no Brasil é diferente, a parte salarial é diferente. Mas já dá para você ter uma ideia, no geral, tá? Como é que a coisa afeta. O motivo é o aumento de preço de compra das coxas de frango importadas pelo Brasil. Segundo a loja, o preço que era de 350 ienes por quilo no ano passado subiu para 620 ienes por quilo em janeiro desse ano. Então já dá para você ter uma ideia. Tá? O quanto subiu, praticamente assim, quase que dobrou o preço. Já deu para você sacar, né? Que impostos demais, porque aqui a gente tem que levar em conta que não é só o dólar, tá? Tem os impostos e tem a tal, como é que fala assim, imposto sobre consumo e etc. Então, já dá para você ter uma ideia que o excesso de imposto, o quanto encarece os produtos. E como o Japão ele não está segurando o câmbio, a coisa descamba ainda mais. Só que quando eu falo esse tipo de coisa, eu mostro esse tipo de coisa, muita gente fecha a cara. Ah, você não sabe o que você está falando. Olha aí, aqui. Olha, ó, buradeira aqui, ó, tá escrito aqui, ó, quem quiser, ó, 350, ó, para 620. Isso aqui mais ou menos era a tabela de consumo, ó, da empresa ali, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, quilo, ó. Você vê 440, 460, 60, 55, 55. Então você vê que isso oscila a coisa. Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa é, tá? Porque quando eu vou falando para as pessoas, ó, toma conta da sua vida financeira porque o bicho está pegando, eu não estou falando à toa. Existe embasamento para isso, tá? No entanto, o preço do peito de frango produzido internamente também aumentou. O preço de compra, que era 440, né, ienes, aquele que acabei de te mostrar aquela tabela, em janeiro do ano subiu para 455 ienes por quilo. Mas ainda assim, é muito mais barato do que os 620. O que você acha que houve a troca? Aí agora estão falando, ah, subiu o preço do ovo, subiu o preço do frango. Adivinha por quê? Oferta e demanda. Porque as coisas ficaram tão caras, o preço da carne suína ficou tão cara no Japão, que praticamente assim, saiu fora da realidade. Ficou muito caro o preço da carne. Aí o que acontece? Pulou-se para carne de frango.
Aí o que aconteceu? Aumentou o consumo de carne de frango. O que acontece? Oferta e demanda. Aí o que aconteceu? Puf, subiu. Você vê que o preço do ovo da época do Covid que subiu não desceu mais. Por isso que eu falo que aquela ideia, aquela cultura que, subiu, beleza, depois vai cair o preço, não está rolando mais. O ovo subiu e ficou. As empresas não diminuíram o preço. Tá? Por mais que tenha tido várias montanhas russas de mercado, não houve, como é que se fala assim, o rebaixamento dos preços. E com isso aqui não vai ser diferente. Eu não sei que ilusão que estão tendo agora. Ai, como é que o mercado japonês vai ficar? Vai ficar uma bosta do jeito que está. Não tem outra mudança. Além disso, o preço dos recipientes de plásticos, no caso, os pratinhos lá, tá? E as luvas de borrachas usadas para cozinhar também aumentou devido à situação do Oriente Médio. Então as lojas estão com dificuldades para lidar com essa demanda. Takumi Nakamura do BuzzStop, que é a loja de bentô, ali, diz: acho que o preço atual é o máximo que os consumidores podem pagar pelo nosso bentô de frango frito. Então, para ser sincero, não quero aumentar os preços. Espero que o preço do frango pelo menos se mantenha no patamar atual. Não vai rolar. Porque vira e mexe, acontece um tal da febre aviária, que eles têm que sacrificar não sei quantos mil frangos. Aí nisso o que acontece? Eles abatem zilhões de frangos, fica sem ovo, fica sem galinha, porque fica sem galinha para poder botar os ovos, fica sem ovo no mercado. E o que acontece? Puf, sobe o preço. E é assim todos os anos. Tanto que teve ano, coincidentemente, tá? Quem acompanha o canal há mais tempo deve se lembrar. Teve um ano que o final de ano estava próspero, estava a coisa mais linda. Tinha passado dezembro, né, época de festa, muito consumo de ovo. Estava lindo aquele final de ano, estava muito próspero. Do nada entrou janeiro, apareceu um monte de frango contaminado. Tiveram que sacrificar. O que aconteceu? Puf, subiu o preço do frango da noite para o dia no Japão. Aí aquela ideia que estava próspera e bonita em dezembro, morreu tudo em janeiro. Pra você ver. O tamanho da coincidência. Porque geralmente quando começa a aparecer notícias de febre aviária aqui no Japão, já no final de novembro já começa a aparecer. Que já começa a esfriar, tem a migração, né? Então já começa a aparecer. Dezembro, então, geralmente é quase o ápice do negócio. Mas naquele ano não. Novembro estava bonito, dezembro estava bonito, passou tudo. Chegou em janeiro, puf, a coisa descambou. Mas descambou assim, em várias granjas ao mesmo tempo. Por isso que dá, como é que se fala assim, dá uma sensação tipo assim, pô, estão criando crise para fazer subir o preço das coisas. Mas, de qualquer maneira, continuando aqui. Em meio ao aumento dos preços dos alimentos e outros, a tendência contínua dos consumidores ficarem mais frugais. Eu acho lindo o governo, a mídia japonesa usar essa palavra, frugal. Japonês, o que é isso? Eu já expliquei em outro vídeo, não vou explicar nesse. Tá? A grande varejista Aeon, quem não conhece o Aeon no Japão, né, está tentando atender à necessidade dos consumidores, reduzindo os custos por meio de medidas como redução de quantidade de ingredientes utilizados, enquanto simultaneamente desenvolve produtos com maior volume. Então você já sabe que tem maior volume com menos quantidade de ingredientes. Então você já sabe que são alimentos cada vez mais xoxos. Então você vai comer comida cada vez mais xoxa no Japão. Tá? Mas para quem já mora aqui há bastante tempo deve ter reparado já que a comida, o sabor da comida vem mudando. Eles estão alterando. Tá? Algo que era tenro, algo que era bastante bacana, já não tem tanto sabor mais. Visualmente falando, continua bonito, mas no paladar houve mudanças. Tá? Entre as opções, o yakisoba, né,
sem repolho começou a ser vendido em algumas regiões, incluindo Kanto e Kansai, em maio do ano passado. Então você vê que geralmente tinha o repolho picadinho lá no meio, etc. Você vê o yakisoba sem repolho. Antes que alguém fale alguma coisa, deixa eu mostrar. Tá aí. Ó, a parte do quiabete aqui, ó. Do repolho. Então, tem muita coisa que acontece, tá, que muita gente desconfia. Né? Já parece que você tá falando babrinha, tá não sei o quê, mas tá aí. Cansa de falar, não preciso mentir para você. Tá? Ao omitir os acompanhamentos para reduzir os custos, eles aumentaram a porção do macarrão em aproximadamente 3 vezes. E o tamanho normal, chegando a 500 gramas. E venderam por cerca de 320 ienes, incluindo os impostos. Mas você acha que se com o repolho ia dar o sabor, sem o repolho ia dar outro sabor. Mas como é um produto volátil, tá? Então já sabe, então tira-se aquilo. O produto vendeu melhor do que o esperado. Por quê? Eles expandiram as vendas para todo o país. Por que disso? Porque é questão do quantidade vezes qualidade. A pessoa está sem grana, ela quer fazer o dinheiro dela render. O que acontece? Ela vai na quantidade. Por mais que o sabor esteja mais xoxo. Mas, né? Em resposta a essa circunstância, a empresa planeja começar a vender marmita de bentô no próximo mês, que incluirá caldo de macarrão soba com o dobro da quantidade usual do macarrão soba. Tá? Ao eliminar o copo para o molho e omitir ingredientes como wasabi e cebolinha, eles conseguiram reduzir os custos e manter o preço em média em torno de 100 ienes, no caso o Hyakuen. Tá? Só que você vê que tiraram o wasabi, tem muita gente que gosta, minha esposa ama o wasabi, por exemplo, já dá para você sacar. Cebolinha também que dá um tchan ali. Tá? Então eles tiraram o copo para o molho, então o que acontece? Você vai ter que comer, você vai ter que fazer você vai ter que jogar o molho dentro do prato ali. Tá? Dependendo é diferente, porque geralmente o soba, ele tem um potinho, você faz uma mistura ali, você pega o macarrão, você molha ali e para dentro. Agora não, você vai fazer dentro do prato, vai fazer uma lambança. Tá? Mas vai fazer o quê? Então já dá para você ter uma ideia que as coisas estão mudando no Japão. Para poder baratear e conseguir manter preço. Mas já dá para você sacar que a qualidade das coisas vão continuar, né? Como é que se fala assim? Decaindo do que era antigamente. Por isso que quem viu o lado bom, bonito do Japão, viu. Agora, daqui para frente, é só ladeira abaixo, infelizmente. Tá? Ken Nakatsuka, que é gerente geral do desenvolvimento de produtos do Ion Top Value, diz: adicionamos ingredientes ao yakisoba que aumenta o preço em cerca de 1,5 vezes. Então ficamos surpresos com as vendas inesperadas altas quando produzimos 100 ingredientes. Os custos de embalagens também estão aumentando, então queremos oferecer o melhor produto possível, eliminando materiais desnecessários sempre que possível. É igual aquela ideia do copinho. Pô, o copinho sempre foi uma coisa cultural para você comer o yakisoba. Yakisoba não, o soba. Você vê que eles estão tirando isso para deixar a coisa mais, como é que se fala assim, flexível possível. Ontem eu comi o udon, tá? Ali, só que eles mudaram a embalagem. Então eles fizeram a embalagem mais alta, é que eu já joguei fora, né? Como é que fala? Eles fizeram a embalagem mais alta ali, achataram o macarrão, colocaram o pacotinho por cima e um pouquinho de aguê, tofu aguê do lado, picado, tá? Com um pedaço de um kamaboko, uma fatia bem fininha de kamaboko ali, pá, é aquilo. Tá? Para poder baratear, para poder ter venda.
Porque o povo está ficando enforcado. Então, se consegue fazer produtos mais baratos, eles vão fazer esse tipo de coisa. Por isso que a ideia do P&D das empresas ela é muito importante. E muita gente, quando a gente fala P&D, é pesquisa e desenvolvimento, tá? Para poder mudar certos produtos e etc. Porque dependendo da situação, se manter da mesma forma que era, não dá conta. As coisas ficam caras. Você vê que eu já trouxe notícia aqui no canal que, igual por exemplo, se eu não estou enganado, o Lawson, ele ia substituir as tampas de plástico por tampas de papel dos cafés e outras coisas. Tá? Então você vê que as mudanças estão sendo muito grandes. Por isso que eu falei, igual no caso da Klabin, né, da Suzano, se eles pegassem esse tipo de informação, por exemplo, começassem a oferecer produtos aqui no Japão, pode ser que eles aumentassem o faturamento. Porque o Japão vai começar a usar muita coisa de papel, principalmente papel craft, tá? Em detrimento a embalagens de plástico. Quem foi no grupo Valor, que é do grupo Ion também, tá? Nos supermercados do grupo Valor, deve ter reparado que muitos deles já cortaram a embalagem de plástico das frutas. Eles estão usando embalagens daquele papel tipo papel craft para colocar as frutas dentro. Então você vê que eles estão mudando. Tanto que teve Combine, tem o 7-Eleven, por exemplo, ele mudou a embalagem, não de todos os bentôs, tá? Mas de alguns bentôs para aquele tipo de isopor. Mas o isopor não usa o derivado do, como é que se fala, do petróleo, usa. Só que pelo visto sai muito mais barato do que o plástico em si. Tá? Tanto que houve essa mudança, tá? Dentro do 7-Eleven. Só que eu não sei se vai ser direto, não dá para saber. Tá? Mas de qualquer maneira, houve essa mudança. É que infelizmente eu não saio filmando tudo. Eu deveria ter, como é que se fala assim, eu deveria criar vergonha na cara e sair filmando mais. Tá? Mas é que tem Combine que não gosta, que você começa a chegar lá e começa a filmar. Os caras já começam a olhar com a cara meio torta. Né? Ontem mesmo, com esse negócio, com essa ideia de caça às bruxas aos estrangeiros, eu entrei na loja de conveniência para pagar, como é que se fala assim, uma conta. Só por causa que antes tinha entrou um monte de estrangeiro lá, tava comendo, etc. O cara tava com a cara tão feia. Na hora que eu fui falar com ele, mas não dá pra fazer junto. Eu falei, tá bom. O cara do caixa já emitiu uma energia tão ruim que você já fala assim, pô, eu vou pagar em outro canto, porque não dá. Eu só não paguei em outro canto porque o boleto da internet não dava para pagar em outro Combine. Era só Lawson e Ministop. Tá? Infelizmente. Então eu tinha que me sujeitar àquilo, mas se eu tivesse outra opção, eu tinha saído fora daquele Combine. Tá? Então já dá para você ter uma ideia que as coisas estão muito esquisitas pro lado de cá do Japão. Né? Então você vê que tem muita coisa que o bicho está pegando. O bicho está pegando. Tá? Olha só, igual isso aqui. Em meio ao aumento de preços, um serviço que está ganhando popularidade, principalmente nas gerações mais jovens, é o programa Modelo de Corte, no qual as pessoas cortam o cabelo gratuitamente como parte de treinamento de cabeleireiro. No dia 18, uma mulher na casa dos 30 anos visitou o salão cabeleireiro do bairro de Chiyoda, em Tóquio, e se candidatou para ser o modelo de cabelo, depois de ser recrutada pelos cabeleireiros do salão por meio de um site na internet. O corte de cabelo da mulher foi feito por uma cabeleireira com 6 anos de experiência como assistente. Depois de conferir as fotos de referência, a mulher que havia trazido e ouvir seus pedidos, a cabeleireira ocasionalmente recebia orientações da cabeleireira mais experiente ali enquanto cortava o cabelo. Tipo, você vai ser cobaia. Tá? A sessão de modelagem do cabelo também serviu como prática para o cabeleireiro, que demorou mais de 1,5 vezes do que o normal, mas
o corte foi gratuito dos habituais 8.250 ienes. Imagina você pagar 8.000 ienes num corte de cabelo, mas eu não pago. Tem que aqui no Japão tem aqueles cabeleireiros, cabeleireiro não, aquele ali é barbeiro, né? Como é que se fala? Que paga 1.000 ienes, 1.400 ienes. Eu já fico relutante em cortar cabelo ali, imagina pagar 8.000. Tá. Antes que alguém fale alguma coisa, deixa eu até mostrar. Tá aqui, ó, 8.500 ienes. Melhorou a cara da tia? Não melhorou não, tá? Você viu que não ficou lá essas coisas também não, mas você vê que no corte de cabelo também não faz milagre, né? Porque aí, ó. Então já dá pra você ter ideia que o bicho tá pegando pro lado de cá. Então você vê que tem muita coisa que realmente tá ficando esquisito, tá? Então deixa eu ir para a matéria aqui dos vistos agora. Olha só que beleza. O governo decidiu quintuplicar as taxas de vistos para estrangeiros a partir de julho. Então a partir de julho os vistos, vistos de turismo, tá? Não é renovação de visto nem nada. Então fica tranquilo ainda. O governo decidiu quintuplicar as taxas de emissões de vistos para os estrangeiros a partir do próximo mês. Na reunião do gabinete realizada no dia 19, o governo decidiu quintuplicar as taxas de emissão de vistos para estrangeiros que se manteve inalterado por quase 50 anos, a partir do dia 1º de julho. Especificamente, o visto comum exigido para cada visita no Japão aumentará dos atuais 3.000 ienes para 15.000 ienes. E os custos de um visto que permite múltiplas entradas de um período específico aumentará de 6.000 para 30.000 ienes. O ministro das Relações Exteriores, Motegi, declarou em coletiva de imprensa: o valor da taxa estabelecida em 1978 e revisada para acompanhar o aumento dos preços e as flutuações cambiais até o presente momento. Você vê que não faz sentido o que ele fala, porque olha, desde 1978, por que não veio fazendo manutenções? Por isso que eu falo que o governo japonês nesse ponto, ele é muito relaxado. Por isso que eu não entendo como é que o Japão chegou a país considerado primeiro mundo. Porque eles são muito relaxados nesse ponto. Essa medida foi tomada após a consideração de diversos fatores e não acreditamos que ele afetará imediatamente o turismo receptivo. Para você ver como é que o governo ele não troca informação entre si. Já tem 2 meses que eles estão falando que o turismo está caindo. Quem acompanha o canal que deve se lembrar que nessa semana mesmo eu postei um vídeo falando sobre isso. Aí agora eles aumentam o visto desse jeito. Faz sentido? O que estava caindo vai continuar caindo. Então você vê que a coisa complicada é muito complicada. Tá? Então deixa eu mostrar para você aqui, porque muita gente fala, não acredito nisso não. Tá aí. Olha o Motegi. Aí as taxas novas aqui. De 3.000 ienes para 15.000 ienes. Aí, de 6.000 ienes para 30.000 ienes. Pois é. Japonês ainda não acredito. O problema é teu. Tá aí. Os fatos estão aí. Acredite se quiser. Tá? Então já dá para você ter uma ideia. Tá? Que desde 1978. Parará. Então você vê que em vez deles ir fazendo manutenções aos poucos, para ir ficando sempre à margem da situação, não. Vai lá e quer dar uma pancada tudo de uma vez. Nós temos que seguir o exterior. Por que não seguiu antes? Não, tem que fazer isso agora. Pois é, então faça. Só que da forma que faz, dessa forma ignorante da forma que faz, vai cair. Como é que se fala? O turismo. Pode ser que caia muito, caia pouco. Vai depender do poder aquisitivo das pessoas. Isso é fato. O dólar mais alto e os vistos ficando desse jeito, o que você acha que vai acontecer?
Os caras não são muito inteligentes, né? Como é que se diz? Para um país que está querendo viver do turismo, fazer esse tipo de coisa não é algo muito inteligente, mas... Tá. Tanto que eu acho que é para Tiba. Depois eu preciso ver, preciso trazer para vocês. Eles estão querendo, Tiba está querendo colocar uma taxa de Hyaku, Ani Hyakoen por dia de estadia por turismo. Então o que isso quer dizer? Que além de todas as taxas que as pessoas pagam para poder se hospedar no hotel, ele vai ter que pagar Hyakoen, Ani Hyakoen a mais por dia em relação às estadias. Então você vê que as coisas estão ficando cada vez mais caras. Para hotéis, ryokans, parte de turismo, etc. Então você vê que o Japão está a fim de arrancar seu dinheiro mesmo, de qualquer maneira. Ah, mas é só reconhecer. Vai juntando. Junta. Só que o grande problema desse tipo de coisa é que você vai juntando um pouco aqui, um pouco ali, um pouco... ele come todo o poder aquisitivo da pessoa. Os que moram aqui, que são um pouco mais atentos a colocar na ponta do papel e fazer os cálculos, já perceberam como é que a coisa está ficando. Então tem muita coisa que tem que ficar esperto pra caramba. Tá? Por isso que eu falo para você, não leve a vida nas coxas. Faça a sua estadia no Japão valer a pena. Você veio com o propósito de pegar dinheiro? Faça dinheiro. Tá com saúde? Meu, não tenha preguiça. O cansaço bate para todo mundo. O cansaço não vai bater mais para um do que para outro. Às vezes bate porque em questão de desnutrição. Porque uma pessoa está comendo mal pra cacete, ela vai ter menos nutrientes em detrimento ao outro. Então vai sofrer mais cansaço. Sim. Mas no normal é igual para todo mundo. Então já dá para você sacar que você vai se cansar no processo? Vai haver cansaço. Só que se você pegar esse dinheiro e fazer aplicações inteligentes com esse dinheiro, você sai, como é que se diz? Do sofrimento mais cedo, em detrimento de outros. Então isso aqui vai fazer toda a diferença no final das contas. Tá? Para fazer um investimento, para você ganhar um dinheiro ali, ou para você fazer investir em conhecimento, para você fazer seu valor de mercado aumentar, seja lá o que for. Estude, monte um negócio ou invista no mercado, seja lá o que for. Mas faça alguma coisa. Aumente seu patrimônio para você sair, igual que eles falam no livro lá do Pai Rico, Pai Pobre, tá? Da roda, como é que fala? Da corrida dos ratos. O que é a corrida dos ratos? Não tem aquela rodinha ali que o ratinho fica ali dentro, roda, corre, roda, roda e não sai do lugar. É isso. Faça algo para você crescer. E quando você começar a ver o crescimento, você não vai querer parar mais. Tem certas coisas que você vai ter que cortar. E geralmente, dependendo, você vai ter que sacrificar certas coisas, não só financeiramente falando, mas amigos, família, etc. Você vai ter que cortar. Não tem como, não tem como. Se você quiser crescer, tem certas coisas que te bloqueiam o crescimento. Vou te dar um exemplo. Final de semana, muita gente pega, se reúne, vai, vamos na casa de fulano, fica lá horas e horas e horas conversando fiado. Em detrimento a outros que estão com aquela mesma quantidade de horas estudando para poder crescer, para poder conseguir um diploma, para melhorar a situação de vida. Então você vê que enquanto uns... Não estou falando que é errado, que é certo e que é errado. Eu estou falando em questão de crescer na vida, de esforços para crescer na vida. Né? Da mesma forma que uns sentam para jogar um videogame relaxado, outros estão sentando para jogar o mesmo videogame, só que fazendo vídeos, fazendo lives, para tentar ganhar um dinheiro. Se não entrar um dinheiro, beleza, mas ele está fazendo alguma coisa. É melhor do que não estar fazendo nada, porque em algum momento pode ser que dê algum fruto. Aquele que não está fazendo nada
não terá fruto algum. Mas são os mesmos tempos, os mesmos esforços, só que direcionados para lados diferentes. Então, se você quer crescer, você vai ter que sacrificar, você vai ter que ter ideia, você vai ter que modificar muita coisa. Ah, japonês, mas eu não tenho dinheiro. Olha o meu cenário, porra, é o fundo da minha casa, eu não tenho cenário. Você vê que eu tento fazer da melhor maneira possível. Simples, canso de falar, eu não preciso fazer máscara, eu sou uma pessoa humilde, eu não tenho que esconder. Tanto que você vê que se eu tiver que gravar vídeo suando no nariz, eu gravo vídeo suando no nariz, eu não tenho vergonha disso, eu sou humano. Não fico, como é que faz, de firular, eu vou mostrar uma máscara de bonitinho que eu sou, tá? Eu sou o menininho da vovó, tá? Não sou. Tá? A gente toma porrada, todo mundo tá tomando porrada. Então é aquela velha história, você quer parar de tomar porrada, você vai ter que fazer alguma coisa para mudar a situação. Só que quanto mais rápido você fizer isso e sacrificar certas coisas, beleza. Por que eu falo esse tipo de coisa, questão de amizade aqui no Japão? Eu sempre falei para minha esposa que aqui no Japão a gente não tem, entre aspas, amigos. Nós temos aliados e inimigos. Por quê? Hoje você pode estar com aquela pessoa aqui, sentada, conversando, vamos tomar uma cerveja ali, parará, pá. Num belo dia, ela junta as trouxas dela, sayonara, tô indo embora, achei um emprego melhor, e ela se muda. Dependendo, você perdeu o contato, perdeu tempo ali, tá? Ela foi embora, e aí? Sobrou o quê? Um grande nada, um grande vazio, que você poderia ter preenchido de outra forma. Ou a mesma coisa, a pessoa, né? Eu vou embora, a pessoa vai ficar. E aí? Só que aqui no Japão a coisa é muito mais dinâmica do que no Brasil, tá? Então esses sentimentos podem parecer esquisitos para quem eu explicando, mas aqui, da noite pro dia, isso aqui acontece, tá? Aqui no Japão nós somos todos ciganos, a não ser quem compra uma casa, né? E tente se estabilizar ali de alguma maneira. Mas no normal, somos todos ciganos, tá? Então hoje você está aqui, amanhã você está ali, você não sabe. Só para você ter mais ou menos ideia, igual quando teve aquele terremoto de Noto, que arrebentou tudo. Você vê que já tem 2 anos. Tem muita gente que não conseguiu voltar para Noto ainda. Para você ter ideia. E assim vai. Até anos atrás que eu falo assim, 2, 3 anos atrás, tá? Estavam se falando dos refugiados de Fukushima, que estavam em Tóquio ainda. Depois de quantos anos? Você vê que as cidades de Fukushima estão reabrindo não tem muito tempo. Num passado não muito remoto. Para você ver. Então aqui no Japão a vida é muito dinâmica. Tá? Então, se você está num processo de crescimento, você vai ter que, como é que se fala assim, cortar certos hábitos para você poder crescer. Japonês, mas esse tipo de coisa é muito tsumetai. Tsumetai que a gente fala é frio, tá? Frio na parte sentimental, sim. Só que é aquela velha história, é você com você. Porque aquele cara que está do seu lado tomando cerveja ali, no movimento do vamos ver, se você pedir um dinheiro emprestado para ele, dependendo, ele vai te ajudar? Você tem certeza que ele vai te ajudar no momento que você tiver com a água batendo na bunda? Aí fica aquela ideia. Pô, fiz tudo para aquele cara, aí chega no momento que eu mais precisei e ele me abandonou. A culpa é de quem? Do cara ou é de você que ficou criando expectativa em cima daquilo ali? Por isso que eu falo que expectativa é uma merda. Tá? É igual a ideia da tristeza vezes depressão. Muita gente fala assim, estou depressivo. Não, dependendo, você só está triste. Por quê? Tristeza nada mais é que um evento que aconteceu que você não, como é que fala assim, deu errado e você ficou xoxo. Pô, fiquei xoxo, não deu certo. Pá, tô triste, ponto. Depressão não.
Depressão é aquela velha história. O corpo já está falando, não quero mais viver aquela vida. Não estou suportando mais essa vida. E ele vai cobrar o preço. Então você vê que são coisas diferentes, depressão vezes tristeza. E acontece muito aqui no Japão, porque tem muita gente que cria expectativa em relação às pessoas. Em vez dela criar expectativa para o crescimento dela. Até porque, pensa comigo, tem muita gente realmente obstinada. Eu conheci muita gente obstinada que eu tiro meu chapéu para eles, que serviram de crescimento para mim. Crescimento assim, de conhecimento para ver como é que a obstinação faz a pessoa crescer. Então eu conheci pessoas que ela fala assim, ó, eu quero juntar 3 milhões nessa data. Eles fizeram de tudo para juntar os 3 milhões. Aí juntaram os 3 milhões que ela precisava. Simplesmente, ó, juntei o que eu queria, graças a Deus, agora eu vou me embora. Aí ela foi embora, gerou um grande nada. Porque você fala, porra, o cara que eu tinha amizade, que eu considerava meu amigo, foi embora. Aí te sobra o quê? Um belo de um nada. Aí você fica xoxo. Só que o cara juntou o dele e fez o objetivo dele. E você fez o quê? Entende? Então você vê que tem pessoas que estão crescendo na vida e você, dependendo, está ficando para trás. Não seja mais um que está ficando para trás, pelo amor de Deus. Tá? Então, espero que essas palavras, essas reflexões te façam te ter um outro entendimento em relação ao seu crescimento. Porque o seu crescimento é o que está em jogo. Porque na hora do vamos ver, na hora que o governo japonês cortar teu visto, ou você não está tendo dinheiro para pagar o teu imposto, quantos vai estar ali do teu lado para te apoiar? Pois é, pensa nisso. Então, espero que essas informações, você vê que o governo japonês que está acontecendo no Japão, te ajudem a você tomar a melhor decisão em relação ao que fazer aqui no Japão, tá? Para fazer esse dinheiro valer a pena. Aí muita gente vai falar, japonês é muito frio. Sou, porque eu aprendi na base da porrada. Tá? Então tem certas coisas que antes eu dava valor que hoje eu não dou mais valor. E outras que antes não dava valor, hoje eu dou. É questão de inteligência, é questão de você se adaptar, igual Darwin. Tá? A lei do mais forte, a adaptação, né, do ambiente para você se dar bem. Simples. Tá? Se você não fizer isso, o ambiente vai te comer. Tá? E vai te comer vivo e depois joga fora. Mastiga, mastiga, mastiga. Quando você tiver só bagaço, joga fora. E aí? Aí depois você tem que se levantar. Aí fica aquele monte de gente chata falando, ai, não dá para passar do fundo do poço. Dá. Sempre dá. Tá? Então tem que se tomar cuidado, sim. Tá? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like, clique no sininho para receber notificação de vídeos. Se for no TikTok, no Facebook, tá? Se inscreva no vídeo, nos canais, tá? Nas redes sociais e ajudem a gente a crescer e te mostrar a realidade daqui do jeito que tá. E sem firula, tá? Não sei, vê que eu não passo a mão na cabeça, tá? Porque não faz necessidade. Pô, gente mimada só sofre, tá? Então, se você é realista, você consegue tomar certas decisões. Se você não é, tá, vai chegar uma hora que aquilo vai ser cobrado o preço. E geralmente o preço é muito alto e amargo. Tá? Então eu vou ficando por aqui e mais do